Declara aberta a sessão e convoca a redatora de ata para fazer a leitura da ata da sessão ordinária anterior. Ata da 23ª sessão ordinária do ano de 2013 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Aos 9 dias do mês de abril do ano de 2013, no plenário das sessões do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, sob a presidência do excelentíssimo senhor presidente conselheiro Cícero Amélio da Silva, reuniram-se os senhores conselheiros, vice-presidenta conselheira Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque, conselheiro decano Luiz Eustáquio Toledo, conselheira Maria Cleide Costa Bezerra. O Ministério Público de Contas esteve presente e representado pelo procurador Enio Andrade Pimenta. Havendo número para deliberar, o excelentíssimo senhor presidente declarou em nome de Deus aberta a sessão, determinando a leitura da ata da sessão anterior que foi aprovada. Na hora do expediente, o excelentíssimo senhor presidente efetuou a leitura do projeto de resolução normativa que revoga a resolução normativa número 001/2005, lida, colocada em discussão e em votação aprovada. Franqueada a palavra, não havendo quem quisesse fazer uso, passou-se para a ordem do dia. Foram relatados os seguintes processos. Relator conselheiro decano Luiz Eustáquio Toledo, TC 14942/2009, 12414/2009, entre outros relacionados com convênios, contratos, ata de registro de preço. Aprovado as resoluções 105 a 117. TC 3592/2008, 9912/2008, entre outros relacionados com aposentadorias e pensões e aplicações de multas. Aprovados acordos 127 a 140. Relatora conselheira Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque, TC 17246/2012, 17247/2012, entre outros relacionados com aplicações de multas. Aprovados acordos 141 a 153. TC 12564/2010, um contrato com a CEINFRA. Aprovada a resolução 118. Não havendo processo a relatar, o excelentíssimo senhor presidente facultou a palavra. Não havendo quem quisesse fazer uso, em nome de Deus, encerrou a presente sessão, convocando-os para a sessão de quinta-feira, no horário regimental. Me chama só ali, ó. Em discussão a ata do dia 9 do mês de abril de 2013. A discussão coloca a votação. Conselheira Otávio Lessa. Conselheira Rosa Albuquerque. De acordo, presidente. Conselheira substituta Ana Raquel. De acordo. Aprovado. A hora do expediente, passa a palavra aos senhores conselheiros e senhoras conselheiras. A palavra ao conselheiro Otávio Lessa. Presidente, eu tive a oportunidade já de rapidamente dar uma conversada com Vossa Excelência com relação à resolução normativa 4/2013, com relação ao prazo de
de aprovação dessas resoluções. Não quero discutir o mérito da resolução, apenas para a gente ter um prazo definido com relação a essas aprovações. E outra coisa, eu acho que carece, por exemplo, no caso específico, a gente está revogando uma resolução que, ao meu ver, eu acho que ela teria que vir. Por que nós estamos revogando? Porque, por exemplo, o que eu recebo, eu não consegui entender. Depois fui me aprofundando para entender. Por que está revogando? Quais são as irregularidades que tem? Se avançou a lei, que é o caso aqui, a lei, depois saiu uma lei federal dizendo o que é que podia, o que é que não podia. E, obviamente, se for necessário, colocar já a proposta para aprovação dos itens que precisam ser alterados, a meu ver. Então era isso que eu queria colocar essas observações, para que eu possa realmente também seguir o mesmo caminho do que ficar decidido, que ficar colocado como efetivo o prazo e a resolução. Por que nós estamos alterando? Quais são os motivos? Houve uma alteração na lei federal tal. Vi mais ou menos explicado, para que a gente possa, eu acho que ficava muito mais didático, e aí a gente propôs já, a próprio quem seja o relator ou outra pessoa propor as alterações que foram feitas, para que a gente saia, o jurisdicionado tenha as informações do que ficou alterado e como vai ficar daqui para frente. Era essa observação que eu queria fazer a Vossa Excelência e ao Pleno como um todo. Continua facultada a palavra, senhoras conselheiras e senhores conselheiros, ao Ministério Público Especial de Contas. Com a palavra, Ministério Público de Contas. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhora conselheira substituta, a respeito aí do assunto abordado pelo conselheiro Otávio Lessa, que foi decidido na sessão da terça passada, eu não pude comparecer, que estava no evento em Brasília, a trabalho, e quem substituiu naquela ocasião foi o doutor Enio, depois ele me comunicou, aí saiu, verificando o diário oficial, realmente vi que a resolução número 1 de 2005, que tratava da base de cálculo, da forma de cálculo do 12º do Poder Legislativo Municipal, ela foi revogada pelo Tribunal. Aí queria saber também, e são questionamentos que a gente faz, qual a motivação dessa revogação, o porquê da não observância também do artigo 266 do Regimento Interno, que trata da necessidade de 4 sessões ordinárias para aprovar uma resolução por maioria absoluta, seus conselheiros. E também queria saber por que aquela resolução, embora ela não tivesse atualizada, o conteúdo dela era muito bom, considerava dela muito bom, embora necessitava ainda de algumas alterações, e tendo sido revogada não foi feita nenhuma substituição dela, ou seja, a gente acabou ficando diante de um vazio legislativo. Tem um artigo 29A da Constituição que fala sobre o cálculo do 12º do Poder Legislativo. Eu acho que ali a emenda constitucional, o constituinte derivado, ele se preocupou tanto em fazer uma disciplina dela e reduzir, e com a limitação ao gasto das câmaras municipais, que é uma redação clara, mas a resolução do tribunal vem esclarecer ainda mais, tornar mais inteligível aquele dispositivo. Então eu acho que, mesmo tendo sido revogada, se faz necessário a edição de uma nova resolução, mais moderna, o mais rápido possível também, porque o tribunal aí, na sua função pedagógica de orientar, também deve mostrar o norte aí para os gestores municipais elaborarem as suas leis orçamentárias. E nesse caso, eu acredito que o tribunal, ao invés de esclarecer a questão, tornou ela, com essa revogação, mais obscura ainda.
Então é preciso que seja feita uma elucidação. Aí gostaria de sugerir à presidência que indicasse algum relator para fazer uma proposta mais atualizada em relação a essa resolução que foi revogada. São essas considerações apenas. Obrigado. Continua facultada a palavra aos senhores conselheiros e senhoras conselheiras. Não havendo quem dela queira fazer uso, esta presidência informa que a resolução 04/2013, que revogou a outra resolução, ela foi discutida em reunião administrativa, de que poderia se colocar em discussão para ser votado. E levarei, conselheiro Otávio Lessa, proposta de Vossa Excelência para na próxima reunião administrativa a gente, se possível, já definir e regulamentar uma nova resolução, já que também já respondeu também o procurador do Ministério Público, o Tribunal de Contas de Alagoas é o único que tinha toda a federação esta resolução. E com certeza na próxima reunião administrativa nós iremos discutir e, se assim for definido, nós iremos fazer uma resolução já de acordo com as leis atuais. Só esclarecer o seguinte, que em nenhum momento eu estou questionando o mérito de ter revogado. Entendeu? Eu só estou querendo o seguinte, é exatamente não deixar o vácuo da abertura do que o tribunal pensa, entende, e a gente ter exatamente esse parâmetro, porque inclusive eu sou até pela simplicidade, mas eu sou tão cobrado e tão exigido aqui, na hora que qualquer coisa que foge daqui, todo mundo quer legalidade. Bate na mesa, não, tem que ser feito conforme o regimento, parará, parará. Então eu quero só que o regimento, a gente pegue, discuta administrativamente, como Vossa Excelência está colocando, vamos discutir administrativamente, mas que a gente possa cumprir. Porque sou mesmo, porque eu sou mais da simplicidade, eu sou mais da coisa lógica e tal. Mas como como isso aqui é um plenário e é democrático, eu sou sempre vencido e aceito com toda naturalidade quando sou colocado que não, que o regimento tem que ser seguido ali, tem que ser seguido ali, e eu sigo ele, independente de achar até que não, mas é um tribunal, é um pleno, e eu só aceito. Então, o meu questionamento foi exatamente com relação a prazo, o vácuo e as alterações quando elas são regimentares. É só isso que eu quero colocar para não ficar parecendo que eu estou discutindo mérito. Não é mérito, é simplesmente o acompanhamento como é que deve ser feito, como as aprovações de resolução, ou não, a gente alterar, que eu acho até muito 4 sessões, mas era o que tinha, o que foi colocado, que foi alterado. É só, presidente. Continua a facultada a palavra aos senhores conselheiros e senhores conselheiros. Eu, membro do Ministério Público Especial. Não havendo quem dela queira fazer uso, passamos à ordem do dia. Na hora da ordem do dia, antes de passar a palavra ao conselheiro Otávio Lessa para relatar, eu gostaria de convocar a vice-presidente, a conselheira Rosa Albuquerque, para poder assumir esta sessão, já que esta presidência precisa se ausentar para tomar umas providências com relação ao gerenciamento desta corte.
depois eu vou ter que ir para lá, para o conselheiro. Isso aqui eu deixo lá. Né? Obrigada. Aqui. Com a palavra, o conselheiro Otávio Lessa para relatar. Presidente, senhora conselheira, senhora conselheiras hoje, e senhor representante do Ministério Público. Tem irmãos, doutor Rafael, tem várias pautas, essa que eu estou pegando agora é do dia 2, tá? Para facilitar aí. 2. Processo TC 5789. Versos sobre o contrato firmado entre o município de Maceió através da Superintendência de Obras e Urbanização, objetivando a contratação de empresa especializada em serviço de pavimentação. Teve o contrato 67/2004, celebrado com a Azevedo Construções, valor de R$ 20.140,11. O contrato 10/2004, celebrado com a firma Forma Construções Limitada, valor do contrato R$ 139.803,20. Contrato 21/2004, celebrado com a empresa Firma Construtora. Objeto, prestação de serviço de pavimentação e drenagem da Rua Zumbi, valor do contrato R$ 149.950. Os contratos supercitados decorreram de modalidade convite. Os autos evoluíram da Procuradoria Jurídica dessa Igreja Corte, que manifestou através do parecer 2825, 2846, 2824, 2511. Considerando ainda que os mesmos evoluíram ao Ministério Público Especial, que oficia junto a esta Corte, com o parecer 302/2013. Considerando, finalmente, que, estando o processo devidamente instruído, resolve o Pleno Tribunal de Contas do Estado de Alagoas decidir pela sua regularidade e anotar com ressalva para fim de registro, em termos do inciso 20 da Lei 5.604, do gestor, no exercício da sua MURB, que este adote os meios necessários para proceder adequadamente ao planejamento quando a realização de procedimentos licitatórios, observando serviços similares e ser executado utilizando modalidade que inclua os valores totais de faturas de contratações. Ou seja, como é muito antigo e o gestor subdividiu e fez 3 cartas convite, que ele foi observado que ele deverá, em vez de fazer uma carta convite, ele não fragmentar, e sim ele fazer de acordo com se é tomada de preço, se é concorrência. Mas já não é mais o mesmo gestor, não teria sentido eu mandar uma carta para o ex-gestor e não surtiria o efeito. Com a palavra o Ministério Público. Senhora Presidente, senhores conselheiros, senhora conselheira substituta, vou fazer um uso um pouco maior da palavra nessa votação, tendo em vista que o parecer do Ministério Público, com a devida vênia, está divergindo da proposta de voto do relator, eminente conselheiro Otávio Lessa. O parecer 302 do Ministério Público de Contas, da lavra do Dr. Enio Pimenta, da Terceira Procuradoria de Contas, manifesta-se no seguinte sentido: trata-se de contrato de empreitada, execução de obras e serviços de pavimentação firmados pelo município de Maceió por intermédio de Superintendência Municipal de Obras e Urbanização, SOMURB. A modalidade estabelecida para os certames foi o convite por tipo menor preço global, de acordo com a norma prevista no artigo 23, inciso 1, a linha A da Lei 8666/93. As empresas vencedoras dos certames foram Forma Construções Limitadas, processo 5789 de 2004, Construtora Aliscon Limitada, processo 7219/2004, Azevedo Construções Limitadas, processo 12063 de 2004 também. O valor total do contrato referente ao processo 5789/2004 foi estimado em R$ 139.803,20. O valor do contrato referente ao processo 7219 de 2004 foi estimado em... Só a questão de ordem, só para... Pois não. Final, está tudo correto aí. Só que nesse meio eu tive a oportunidade de conversar com o doutor Enio, e a pessoa citada aí, por coincidência, morreu a semana passada. E aí por isso que ele não colocou, e a divergência sai nesse sentido que Vossa Excelência... Eu fiz exatamente, agora eu lembrei do caso. Além disso, do fragmentação, e não tem o sentido, tá? Foi essa a argumentação. O doutor Gonzaga, o nome aí, Gonzaga, ele faleceu
também não teria como eu efetivamente mandar uma correspondência para ele, claro, não tinha como de mais jeito. E antes disso eu conversei também com o doutor Enio. Tá? Só para... Sim, vou Não, pode continuar, só para quis esclarecer só esse ponto. Não, também, aqui no final eu vejo que ele pede a responsabilização do senhor Luiz Gonzaga de Barros Lima Filho. Eu gostaria de saber se essa morte já está documentada nos autos, enfim, é só notícia informal. Porque já estava pronto e ele já... Não, e além de ter saído no jornal... Ah, sim, ele enfim, mora na cidade pequena, a gente conhece. Então, uma sugestão é porque essa contratação, reunindo os 3 processos, a gente observa uma irregularidade muito grave, que consiste no fracionamento para fugir da modalidade licitatória legal, né? No caso, ele utilizou 3 convites, observa-se todos que é próximo ao valor justamente permitido pela lei para obras e serviços de engenharia, que é o teto de 150 mil. Um ele faz 139, outro 149, ou seja, um pouco bem próximo ao teto, justamente o que denota a intenção de fracionar e fugir da modalidade licitatória devida, que seria ali a partir da tomada de preço, já que o convite a um direcionamento inerente. Essa irregularidade a gente considera, inclusive, como ato de improbidade administrativa, tanto é que a gente faz a sugestão para que seja oficiado no Ministério Público Estadual. Porém, tratando-se de sanção, e não há aqui imputação de débito, não foi os 3 processos, nenhum deles os órgãos técnicos do tribunal detectaram algum débito, apenas a irregularidade aqui, que também constitui crime na lei de licitações e ato de improbidade, né? Mas todas são sanções pessoais, não podem passar da pessoa do infrator. Se houvesse imputação de débito, o que não é o caso, claro, os seus sucessores seriam responsabilizados e o processo poderia ocorrer. Agora, diante desse fato novo, eu faria a sugestão apenas já que vai esvaziar uma investigação criminal por improbidade, não faz mais sentido diante do falecimento, mas que seja convertido em diligência apenas para que seja documentado e comprovado o óbito do agente público que está sendo responsabilizado aqui no caso. Se o senhor entender por bem, acho seria bom por meio de um ofício ao cartório de registro de pessoas, alguma coisa, ou então até mesmo a notícia poderia suprir para a gente fugir desse formalismo exacerbado, uma notícia seria suficiente para demonstrar o falecimento e, consequentemente, a gente, embora também eu acho que seja necessário o tribunal se manifestar contra a irregularidade, né? Uma coisa é ser irregular e não sancionar, outra coisa é irregular e sancionar. O fato dele ter falecido não tornou regulares as contratações. Então, a nossa posição aqui é no sentido de que seja decidida pela irregularidade das contratações e deixar de responsabilizar diante do falecimento. Mas antes disso, se Vossa Excelência entender, seria mais prudente fazer a instrução do feito com documentos e atestado de óbito do responsável. Devolver para o Ministério Público, porque na conversa também o entendimento dessa padronização não é bem padronizada, ela uma parte foi feita com asfalto, a outra foi paralelepípedo, entendeu? Foi feito a parte de drenagem, que não o entendimento, e aí peço um parecer do setor de engenharia, ver se o serviço é correlato. Sim, pode retornar nos autos ao Ministério Público, o Procurador Natural. Eu passo para o setor de engenharia para dar um parecer com relação ao serviço, se é correlato ou não. O setor de engenharia dá o parecer e caminha para o Ministério Público. Tudo bem, a providência boa também. Não tem problema nenhum. Então, os processos serão encaminhados ao setor de engenharia, posteriormente ao Ministério Público,
Vossa Excelência está retirando o processo, né, de pauta, para que sejam tomadas outras providências no sentido do melhor esclarecimento a respeito do processo que estava sendo apreciado, é isso? No entendimento desse relator, no que não está no processo, porque era um processo que não passou pelo setor de engenharia, mas pelas planilhas, o entendimento que tem processo que ele não é correlato com relação a ser um serviço único para os 3 processos. Existe diferença com relação a você fazer o recapeamento e você fazer uma abertura de uma rua nova. Então, como é uma coisa ligada diretamente à engenharia, eu passarei para a engenharia os 3 processos e a engenharia dá o parecer e, obviamente, depois passará automaticamente para o Ministério Público, que se assim ele entender, dará outro parecer. Mas, nesse instante, o processo será retirado. Retirado e passado para a engenharia. Processo número 5789 da relatoria do conselheiro Otávio Leste está sendo retirado de pauta para melhores esclarecimentos. Tem em mãos os processos referentes a multas imputadas a gestores que receberam, todos eles receberam o aviso de recebimento, o AR, encaminhado pelo Funcontas, e até a presente data não supriram a necessidade das pendências com este tribunal. Processo TC 19328, da Prefeitura Municipal de Novo Lino, gestão do senhor José Everaldo Alves Barbosa, deixou de encaminhar o contrato firmado com a empresa cirúrgica Recife. Processo TC 18930-2012, prefeita do município de Passo Camaragibe, senhora Edivânia Farias Quirino Costa, não encaminhou a 4ª remessa do SICAP com correspondência à obrigação de julho a agosto de 2012. Processo TC 0269-2013, Prefeitura Municipal de Porto de Pedras, senhor Amaro Guimarães da Rocha Júnior, não encaminhou a 4ª remessa do SICAP. Processo TC 19-100-2012, município de São Miguel dos Milagres, da gestão do senhor Adalberto Paiva Sosa Júnior, não encaminhou a 4ª remessa do SICAP. Processo TC 788-2013, município de Jundiá, gestão do senhor Beroaldo Rufino da Silva, contrato com a empresa Instituto Prisma Desenvolvimento Humano, IPD. Processo TC 263-2013, Câmara Municipal de Flecheira, gestão do senhor José Rosalvo Lopes Ferreira Filho, não encaminhou a 4ª remessa do SICAP. Processo TC 274-2013, Prefeitura Municipal de Maragogi, gestão do senhor Marcos José Dias Viana, também não encaminhou a remessa do SICAP, a 4ª remessa do SICAP. Então, todos os gestores aqui citados, pela aplicação da multa equivalente a 100 FAO, da ciência os gestores acima mencionados da presente deliberações, pelas remessas aos autos da diretoria do Funconta para ciência e cumprimento das deliberações contidas no ITA, e de alertar os gestores que o não pagamento da multa aplicada no prazo fixado implicará em comunicação à Procuradoria-Geral do Estado para o ajuizamento da competente ação de execução. Com a palavra o Ministério Público. Senhor relator, apenas um esclarecimento. Eu estou verificando aqui, essas multas não constam o parecer do Ministério Público, é porque eles foram notificados e não apresentaram defesa? Ah, sim. Sendo assim, tendo sido observado contraditório prévio, e não obstante isso, os gestores não terem apresentado a defesa para justificar o atraso no envio dessas informações, o Ministério Público oficia no mesmo sentido no voto do relator pela aplicação das multas. Em discussão os processos. Em votação, conselheira Maria Cleide. Com relator. Conselheira substituta doutora Raquel. Com relator. Aprovados. Processo TC 210-2009. Contrato celebrado entre o Estado de Alagoas através da Secretaria do Trabalho e, do outro lado, a Entidade de Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, SENAR. Contrato suplicitado decorre do processo administrativo. Houve dispensa de licitação no termo 24, inciso 13 da Lei Federal 8666. Finalidade referida à vença a contratação de empresa especializada no serviço técnico especializado para a realização de curso com carga horária inferior a 272 horas.
de acordo com o projeto apresentado, permitindo sua isenção no mundo do trabalho. O valor global do contrato, R$ 146.880, tendo sua dotação orçamentária prevista na cláusula 5ª, e teve sua vigência até 30 de julho de 2009. Considerando que a seção de contratos e convênio desta Corte procedeu às devidas informações, posteriormente encaminhou o processo à douta Procuradoria Jurídica deste Tribunal, que emitiu o parecer 1614 pela regularidade do processo, considerando ainda que o mesmo evoluiu ao Ministério Público, que emitiu o parecer 440, que opinou pela regularidade da contratação, considerando finalmente que, estando o processo devidamente instruído, resolve o Pleno Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, no uso de suas atribuições constitucionais e legais e regimentais, decidir pela sua regularidade, anotando para fim de registro. Com a palavra o Ministério Público. Ratifico o parecer número 440/2013 do Ministério Público, que opinou pela regularidade do contrato hora relatado. Em discussão. Em votação, conselheira Maria Cleide. Conselheira substituta, doutora Raquel. Aprovado. Mais 3 processos. Processo 2140/2012, versus ao subcontrato celebrado entre a Câmara Municipal de Jacuípe e Pereira Gomes e Lopes Advocacia e Consultoria, tendo como objeto prestação de serviço, assessoria e consultoria. Procedida a instrução do presente processo, foi verificada a ausência de documentos referentes ao termo pactuado, sendo necessário proceder-se à diligência objetivando remessa deste documento sanear os autos. O gestor, à época referido ao foi notificado, conforme constante o ofício 19/2013 do nosso gabinete, datado 24 de janeiro, para o prazo de 15 dias remeter os documentos requisitados. Consta nos autos o AR, onde se verifica o recebimento da diligência que ocorreu naquele órgão no dia 5 de fevereiro, não havendo resposta à diligência requisitada até a presente data. Face às circunstâncias acima expostas, entendemos que a gestora mencionada dos autos descumpriu as normas vigentes. Então, o Pleno do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, no uso das suas atribuições constitucionais e legais, então, pela concessão de prazo de mais 5 dias improrrogável, para que o gestor citado nos autos atenda o requisito do ofício 19/2013. B, pela aplicação da multa equivalente a 50 por FAO, R$ 913,50, a Salatiel Nascimento Feitosa. C, de ciência do gestor, assim mencionado da presente deliberação. D, da remessa dos autos ao fundo conta para ciência do cumprimento da deliberação contida no ITA. E, alertar o gestor que não pagamento da multa aplicada implicará em comunicação à Procuradoria-Geral do Estado para ajuizamento da competente ação de execução, que após as providências acima, o presente processo deverá retornar ao gabinete para ficar sobre estamento. Com a palavra o Ministério Público. Verifico que o processo relatado, a proposta de voto do eminente relator é pela aplicação de multa e requisição, e reiterar a requisição das informações. Houve a notificação do gestor, ele não apresentou defesa, então o Ministério Público oficia no sentido da aplicação da multa e, consequentemente, pela reiteração, já que trata-se de documentos indispensáveis à análise da regularidade do processo em questão. Obrigado. Em discussão o processo. Em votação, conselheira Maria Cleide. O relator. Conselheira substituta, doutora Raquel. Relator. Aprovado. Processo TC 18.667/2011, celebrado entre a Universidade Estadual de Alagoas, UNEAL, e o senhor Carlos Eduardo Nobre, tendo como objeto a prestação de serviço da modalidade professor substituto. Procedida a instrução do presente processo, foi verificada a ausência de documentos referentes ao termo pactuado, sendo necessário proceder-se a diligência objetivando remessa deste documento para sanear os autos. O ofício foi o número 8 de 2013, da data de 22 de janeiro. Foi encaminhado através de AR, onde se verifica o recebimento da diligência no dia 28 de janeiro. Face o descumprimento, entendemos que a gestora mencionada descumpriu as normas legais vigentes. Então, estamos concedendo o prazo de 5 dias improrrogáveis para que seja encaminhado, aplicando a multa de 50 por FAO,
dando ciência ao FUNCONTAS para cumprimento da deliberação e alertando o gestor da possível não pagamento à ação de execução. Com a palavra o Ministério Público. O Ministério Público opina favoravelmente a aplicação da multa pela inobservância da notificação para entrega da documentação no prazo assinalado. Em discussão. Passo à votação. Conselheira Maria Cleide. Acompanho o relator. Conselheira substituta, doutora Raquel. Com o relator também, presidente. Aprovado. Processo 784/2013. Versa aplicação de multa ao gestor do Fundo de Previdência Social do município de Aparatinga, senhora Raquelane da Silva Melo. Descumprimento da legislação em vigor, através da resolução normativa 2 de 2013. Não encaminhou a quinta remessa do SICAP, correspondente às obrigações de setembro a outubro. Foi feita através de AR, foi recebido, como consta no processo. Estamos aplicando a multa equivalente a 100 FAO à senhora Jaquelane da Silva Melo, dando ciência às gestoras da presente deliberação, encaminhando ao FUNCONTAS para aplicação da multa contida no ITA e alertando a gestora do não cumprimento do pagamento a possível ação de execução será feita pela Procuradoria-Geral do Estado. Com a palavra o Ministério Público. O Ministério Público oficia favoravelmente a aplicação da multa, também pela inobservância da remessa de dados no SICAP, no prazo que a instrução normativa estabelece. Em discussão, processo. Em votação, conselheira Maria Cleide. Com o relator. Conselheira substituta, doutora Raquel. Com o relator também. Aprovado. Processo 10.15.40. Versus o contrato 46 de 2004, celebrado entre a Superintendência Municipal de Obra e Urbanização SOMURB e a empresa ZPO, Locação de Equipamentos e Serviços Gerais, objetivando a locação de 300 horas de equipamento de retroescavadeira simples e 300 horas de retroescavadeira 4x4, para a realização de serviços de remoção de entulho na grota de Ouro Preto, Santa Helena e Jacarecica. O contrato supracitado foi decorrente de dispensa de licitação, com fundamento do artigo 24, inciso 4 da Lei 8666. O termo do seu valor unitário fixará em R$ 40 por hora trabalhada da retroescavadeira simples e 45 horas por hora trabalhada da retroescavadeira traçada, totalizando seu valor de R$ 25.500. Prazo de locação, 60 dias. O recurso destinado a custear a atividade originada deste contrato são pertinentes na cláusula 2ª. O contrato foi celebrado em 9 de setembro de 2004. Considerando que a sessão de contrato e convênio desta Corte de Contas procedeu diversas informações na folha 42, posteriormente encaminhou o processo à douta Procuradoria Jurídica, que emitiu o parecer 2831 nos autos. Considerando ainda que o mesmo evoluir ao Ministério Público Especial que oficia junto a esta Corte, o qual emitiu o parecer 396, que opinando pela regularidade da contratação. Voto pela anotação do referido contrato. Com a palavra o Ministério Público. Ratifico o parecer do Ministério Público número 396/2013 da primeira Procuradoria de Contas, lavrado pelo Dr. Pedro Barbosa Neto, no sentido de julgamento pela regularidade do contrato hora relatado. Em discussão, o processo. Em votação, conselheira Maria Cleide. Com o relator. Conselheira substituta, doutora Raquel. Com o relator. Aprovado. Processo TC 12.890 de 2004. Versus auto sobre o contrato 03 de 2004, celebrado entre o Estado, através da Diretoria-Geral de Polícia Civil, e a empresa FAF Cavalcante Júnior. O contrato subcitado decorreu do processo administrativo 21.0003.431, referente ao processo licitatório de modalidade de convite número 1 de 2004, devidamente homologado em 29 de setembro de 2004. Valor global do contrato, R$ 14.457. Considerando a exceção de contratos e convênio desta Corte, procedeu devido a informações, posteriormente encaminhou a douta Procuradoria Jurídica, que emitiu o parecer 1920 de 2007, nas folhas 206 e 208. Considerando ainda que os mesmos evoluíram ao Ministério Público,
que oficia junto a esta Corte, o qual emitiu o parecer 403 de 2013, que opina pela regularidade da contratação. Voto para anotação do referido contrato. Com a palavra o Ministério Público. Ratifico o parecer 403, também da palavra do Dr. Pedro Barbosa Neto, que opinou pela regularidade da contratação relatada. Em discussão o processo. Em votação. Conselheira Maria Cleide. Com o relator. Conselheira substituta doutora Raquel. Com o relator. Aprovado. Processo TC 2627/2009. Trata o presente processo a contratação de locação do veículo celebrada entre a Câmara Municipal de Piranhas, através de vereadores municipais, senhor Miceno Sena Dias, Fábio Paulino da Silva, Joaquim Manuel dos Santos, Ronaldo Vieira de Araújo, Benedito Vieira Santana e Dilma Faria Pereira, todos devidamente instruídos nos autos. O processo evoluiu acessando contratos e convênios desta Corte, onde procedeu devido a informações, posteriormente encaminhou o processo à douta Procuradoria Jurídica deste egresso tribunal, que se manifestou através dos pareceres 384, 2696, 2397, 2395, 386 e 385, constatando diversas irregularidades, observando que o valor previsto foi bem superior para a alocação do veículo com fundamento na dispensa de licitação. Considerando que os mesmos evoluíram ao Ministério Público Especial, que oficia junto a esta Corte, o qual emitiu o parecer de 754/2012, opinando também pela irregularidade da contratação, apontando as seguintes irregularidades. A. Não houve abertura do processo administrativo devidamente autuado, protocolado e numerado, infringindo o artigo 38 da Lei 8666. B. Não há comprovação da justificativa de preço, bem como a escolha do contrato, contrariando o inciso 2 e 2 do parágrafo único do artigo 26 da aludida lei. C. Não foi feita anexar a nota de empenho, conforme preceitua os artigos 661 da Lei 4.320. Não há confirmação da publicação do ato de dispensa de licitação, tal como exige a lei. E. Não foi feita nenhuma pesquisa de mercado para constatar a compatibilidade de preço com o exigido pelo contrato. E F. Não há documentação no contrato, nem dos carros. Face à circunstância assim exposta, através da decisão simples, folha 71 e 72, foi concedido o prazo de 15 dias após o recebimento do AR, a fim de que o presidente, à época, da Câmara Municipal de Piranha, responsável subsidiário, justificasse a irregularidade constatada pelo Ministério Público Especial, sujeito ao gestor ressarcir o erário municipal no montante equivalente a R$ 49.806, correspondente aos valores totais da locação dos contratos. Salientando que consta no autos o AR, aviso de recebimento, onde comprova a notificação, foi recebida pela Câmara Municipal no dia 9 de outubro de 2012. Corroborando com o ex-gestor, ficou ciente da supradecisão, não atendendo o contraditório da notificação expedida. Concluindo que ficou constatada a prática da ilegalidade cometida pelo ex-gestor, principalmente quando este se nega a contradizer as irregularidades em comento da decisão simples, notadamente com as conclusivas de que os autos não obedeceram a legislação em vigor, ficando sujeito o ativo do ato de improbidade administrativa previsto no artigo 10, inciso 6 da Lei 8.429 e a devolução do erário dos valores alheios. Diante do exposto, o Pleno Tribunal de Contas de Chá de Alagoas, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, resolve: a. Pela não anotação do contrato celebrado entre a Câmara Municipal de Piranhas, através dos vereadores municipais Miceno Sena Dias, Fábio Paulino da Silva, Joaquim Manuel dos Santos, Ronaldo Vieira de Araújo, Benedito Vieira Santana e Dilma Farias Pereira. B. Pela aplicação da multa equivalente a 100 UPFAL, R$ 1.827, ao presidente da Câmara Municipal de Piranhas, na época, o senhor Paulo dos Santos Ferreira, em conformidade do inciso 4 do artigo 48 da Lei Orgânica deste Tribunal de Contas, e a Lei 5.604, artigo 207, inciso 4 do Regimento Interno desta Corte. C. Que o gestor em comento promova os meios necessários para ressarcir o erário montante equivalente a R$ 49.806, correspondente à diferença entre os valores totais dos bens contratados à época. D. Pela remessa do presente processo ao FUNCONTES para ciência e dotação de providências para o cumprimento da deliberação contida no item B. E. Que após o trânsito julgado deverá ser enviada cópia dos autos da presente deliberação ao Ministério Público Estadual, na pessoa do Procurador-Geral de Justiça, para se assim entender anotar as providências que julgarem necessárias. F. Que o presente processo deverá ser anexado à prestação de conta da Câmara Municipal de Piranha, exercício 2009.
Com a palavra o Ministério Público. O Ministério Público ratifica o parecer 754 de 2012, que foi exatamente no sentido do voto, da proposta de voto do eminente relator. E aqui a gente destaca que, além da irregularidade, a irregularidade grave da contratação de dispensa acima do valor permitido pela lei de licitações, foram verificados outros diversos processos também, alocação de veículos pela Câmara Municipal de Piranhas. Uma série de atos aqui, todos eles irregulares por esse motivo, e também a diligência que foi feita pelo Ministério Público de Contas, a gente verificou também um prejuízo ao erário, ofensa ao princípio da economicidade, já que a gente, fazendo uma pesquisa pesquisa de mercado no site da pesquisa veículos novos usados, esqueci, tabela FIP, isso, da tabela FIP, a gente verificou que o contrato de locação estava bem superior ao preço de aquisição do veículo. Então isso daí caracteriza de forma inquestionável o dano ao erário. É necessário a reparação desse dano, conforme a proposta de voto do relator, imputando esse débito ao gestor responsável. São atos também irregularidades graves que podem configurar em tese atos de improbidade administrativa e crimes da lei de licitação. E fazemos apenas mais o voto do relator está bem completo. Faço apenas uma sugestão, se Vossa Excelência assim concordar, de que cópia dessa decisão seja anexada na prestação de contas do presidente da Câmara no exercício de 2009, também para que surta os seus efeitos lá com relação à aprovação ou não, emissão ou não do parecer prévio pela regularidade. E já que são irregularidades graves do montante considerável, creio que vai surtir efeitos ali. Apenas essa consideração. Então o Ministério Público corrobora, fortalece aí a proposta de voto do eminente relator. Obrigado. Em discussão o processo. Em votação, conselheira Maria Cleide. Acompanho o relator. Conselheira substituta, doutora Raquel. Aprovado. Só responder, não tem nada a me opor. Solicito que seja acrescentado o solicitado pelo Ministério Público, que seja anexado a prestação de contas da Câmara Municipal de Piranhas. Processo TC 1229. Trata-se do presente processo sobre a representação encaminhada pelo atual gestor do município de Portugal, o senhor Ormindo Mendonça Shoa, contra o senhor Carlos Eurico Leão de Lima, ex-gestor do município citado, referente às supostas irregularidades encontradas ao assumir o cargo. Sendo observado que não foram remetidos ao Tribunal de Contas os balancetes mensais do exercício 2012, como também não foram encontradas informações sobre os relatórios fiscais referentes ao exercício 2011 e 2012, sendo também verificado que extravidos os processos licitatórios de contratos e documentos relacionados a convênio, em cumprimento do que estabelece o artigo 192 do Regimento Interno desta Corte de Contas, os autos envolveram o Ministério Público de Contas para análise e emissão de parecer. Através do parecer 518/2013, se posicionou opinando pela admissibilidade da representação no sentido do que o eminente conselheiro relator determina por ação dos fatos, quais sejam o envio dos balancetes mensais referentes ao exercício 2012, bem como as informações relativas a relatórios fiscais do exercício 2011 e 2012, e que os autos sejam enviados aos órgãos técnicos responsáveis. Nestas condições, observando que está previsto no artigo 1º, inciso 4 da Lei 5.604, que cabe ao Tribunal de Contas apreciar e emitir parecer sobre a prestação de contas anual do gestor de cada exercício da administração financeira municipal, apresentada pelos respectivos prefeitos e acolhendo o entendimento exarado pelo parecer do Ministério Público de Contas, o Pleno Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, no uso de suas atribuições constitucionais legais, decide, pela admissibilidade da representação ora representada nos termos do artigo 192 do Regimento Interno desta Corte de Contas, bem que o presente processo deverá ser remetido à presidência desta Corte
para providência quanto à apuração pela diretoria competente através de uma realização de uma inspeção em loco dos fatos narrados na representação apresentada. C, que após a conclusão dos trabalhos pela diretoria técnica, seja os autos remetidos ao gabinete deste relator. D, que se dê publicidade da presente deliberação para sua eficácia jurídica. Com a palavra o Ministério Público. Ratifico o parecer número 518/2013 da 5ª Procuradoria de Contas, substituto na época e responsável pela lavra do parecer, Dr. Rodrigo Siqueira Cavalcante. Em discussão o processo. Em votação, conselheira Maria Cleide. Conselheira substituta, doutora Raquel. Relator também. Aprovado. Eu esqueci, acho que essa era, como é que se diz, pauta do dia 5. Só para... Tem em mãos alguns processos relativos à aplicação de multas. Processo TC 548/2013, Prefeitura Municipal de Maracogia, senhor Marcos José Dias Viana, que não encaminhou o contrato celebrado entre a empresa Claudemilson Ferreira Pinto, súmula publicada em Diário Oficial dia 30 de dezembro de 2011. Processo TC 1561, aplicação de multa ao diretor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto do município de São Miguel dos Milagres, senhor Celso Bento Moura da Silva. Não encaminhou a terceira remessa do SICAP, que como corresponde às obrigações das remessas do mês de maio e junho. Processo 220/2013, prefeito do município de São Luís de Quitunde, senhor Cícero Cavalcante de Araújo, não encaminhou o contrato com a empresa Piazza Construções e Empreendimentos. Todos os gestores aqui receberam, e foi confirmado através do protocolo do AR, sobre as notificações já feitas aos mesmos. Então, são pela aplicação da multa. A todos os gestores, 50 por FAO. B, pela ciência os gestores assim mencionados das presentes deliberações. C, pela remessa à diretoria do FUNCONSA para a ciência e cumprimento das deliberações contidas no item A. E alertar o gestor que o não pagamento das multas aplicadas no prazo fixado implicará em comunicação à Procuradoria-Geral do Estado para ajuizamento da competente ação de execução. Com a palavra o Ministério Público. Demonstrado que os gestores não enviaram as informações e documentos no prazo regulamentar e tendo sido facultado a eles o contraditório e a ampla defesa prévia e mesmo assim eles não atenderam essa faculdade, o Ministério Público de Contas opina no sentido da aplicação de multa conforme as propostas de voto do relator. Em discussão os processos. Em votação, conselheira Maria Cleide. Com relator. Conselheira substituta, doutora Raquel. Com relator. Aprovados. Por último, a pauta do dia 11. Processo TC 19.092, aplicação de multa ao gestor do município de São Luís de Quitunde, de novo, o senhor Cícero Cavalcante de Araújo. Não encaminhou a 4ª remessa do SICAP, correspondendo às obrigações referentes ao mês de julho. Por incrível que pareça, tem alguns gestores, eu já fiz a comunicação ao presidente, esse é um deles, que não encaminhou nenhuma remessa do ano passado, nenhum mês. Essa aqui nós já estamos na 4ª, vai vir a 5ª, e todas elas não foi encaminhada ao tribunal nenhuma remessa, nem de balança, nem de balancete, de absolutamente nada. Inclusive com gestores também já encaminhei para a presidência, solicitando que seja tomado algumas providências. Mesmo aqui nesse caso aqui agora já mudou o gestor. Acredito que esse gestor também não está mandando um novo agora, não está mandando. Mas pelo menos já foi solicitado alguma definição. Ele não pode ficar o ano inteiro de 2012 não foi encaminhado um balancete. Não foi encaminhado um balancete. Então foi recebido o AR, conforme está consta no processo. Então, pela aplicação da multa correspondente a sempre FAO, ao senhor Cícero Cavalcante de Araújo,
dar ciência ao gestor mencionado, encaminhar o FUNCONTAS para a aplicação da multa e depois encaminhar, ou se não tiver o pagamento, a Procuradoria-Geral do Estado para ajuizamento da ação de execução. Com a palavra o Ministério Público. O Ministério Público oficia no sentido da aplicação da multa e com relação à observação feita pelo relator da contumácia e do gestor em não enviar os balanços e informações necessárias ao SICAP. O tribunal dispõe de vários instrumentos para sancionar e compelir o envio. Um deles é o que a gente está fazendo nesse momento, que é a aplicação da multa. O segundo é que esse comportamento dele, sempre resistindo aí em sonegar essas informações, embora venha sofrendo reiteradas multas, é que na análise das contas dele seja aberto um tópico para analisar o cumprimento, com que forma vem sendo dado o cumprimento da remessa dessas informações. Inclusive, eu acredito que isso deve ser ponderado, tem um reflexo considerável no julgamento dessas contas, essa contumácia aí, essa resistência. Então, fica aí a título de sugestão que na análise das contas a diretoria correspondente, além de fazer a análise dos demonstrativos contábeis, de todos os atos de gestão, tudo, verifique também a forma de relação e o relacionamento desse gestor com o Tribunal de Contas, se vem atendendo as instruções normativas, tudo. Certamente é um elemento que deve ser só pesado no julgamento das contas do exercício financeiro dele. Dispomos desse outro instrumento, né, que é a rejeição das contas com base nesse comportamento dele. Obrigado. Rafael, esse daí é um caso específico que eu já hoje, inclusive, a parte que eu fiz, eu consegui fazer um levantamento no gabinete de tudo que estão em todos os departamentos do tribunal, o tempo que está, estou mandando a correspondência para a nossa corregedora, para ela tomar as providências com relação aos setores que têm processo com 5 anos para emitir um relatório. Isso eu estou encaminhando. E com relação ao gestor, solicitei ao presidente que esse gestor, ele não encaminhou a prestação de conta de 2011, meu amigo. 2011, nós estamos em 2013. Não mandou a prestação de contas, quer dizer, você não dá nem para o relator fazer, não tem prestação de conta. Ou a gente vai fazer uma busca e apreensão lá. Sim. Então, a sugestão do presidente até, eu acho que ele vai botar em prática, é fazer uma tomada de conta especial e mandar buscar, porque não é possível um negócio desse. Né? E se ele mandou 2011, 2012, também, obviamente, ele não tem nem como mandar, porque ele não tem um histórico, né? Contabilidade é uma história, tem que ter alguma coisa do passado para chegar ao presente. Então, nós estamos realmente com esse aí, não só esse não, tem outros no mesmo, mas eu acho eu acho até que é um assunto de pauta, que eu estou todo pronto para levar na próxima reunião administrativa, pensei até que ia ter uma, mas não teve hoje, para que a gente possa deliberar, ver que ação vai tomar efetivamente para resolver, porque tem gestor que multa e não resolve. Não é? Então, esse caso específico, só queria dizer isso e pedir ajuda aí da minha conselheira, amiga, corregedora, para que a gente possa, dentro do âmbito do tribunal, ter uma cobrança maior desses prazos, porque tem os prazos que está realmente absurdo. Não é só isso, para não fugir. Presidente, desculpe, só era fazer esse comentário, mas... Em discussão o processo. Em votação, conselheira Maria Cleide. Conselheira substituta, doutora Raquel. O relator. Aprovado. Licença política. Conselheiro Otávio, encerrado sua pauta. Obrigado. Pela ordem para relatar, a conselheira Maria Cleide. Senhora presidente, senhora conselheira, senhor conselheiro, membro do Ministério Público, eu tenho a relatar processos que são por aplicação de multa. São 7 processos, irei relacioná-los e após aplicarei a multa. Primeiro processo TC 3657, 2011.
É o processo de aplicação de multa ao gestor da Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios, o senhor James Sampaio Calado Monteiro, pelo não envio do segundo termo aditivo ao contrato com a empresa Oliveira e Tavares Combustíveis Limitada. Segundo processo TC 2648/2012, sobre a aplicação de multa ao gestor da SMTT de Palmeira dos Índios, senhor Aurélio Mozart Rodrigues Brasileiro, pelo não envio do balancete do mês de dezembro de 2011. O terceiro processo, TC 5463 de 2012, é a aplicação de multa ao gestor da SMTT de Palmeira dos Índios, senhor Aurélio Mozart Rodrigues Brasileiro, pelo não envio do balancete do mês de outubro de 2011. Processo TC 3204 de 2012, aplicação de multa ao ex-gestor da Prefeitura Municipal de Penedo, senhor Israel Ramires Saldanha Neto, pelo não envio do quarto termo aditivo ao contrato firmado com a empresa Torres Construções e Empreendimentos Limitada, e o quinto termo aditivo ao contrato firmado com a empresa construtora Terta Limitada. O quinto processo TC 3189 de 2012 é a aplicação de multa ao ex-gestor da Prefeitura Municipal de Atalaia, senhor Francisco Luiz de Albuquerque, pelo não envio do contrato firmado com a construtora Farias Almena Limitada e do contrato firmado com a empresa Costa e Silva Serviços e Construções Limitada. Processo TC 6793 de 2011, a aplicação de multa à ex-gestora da Prefeitura Municipal de Porto Real do Colégio, senhora Maria Rita Bonfim Evangelista, pelo não envio do contrato firmado com a empresa Casa do Médico Limitada. O sétimo processo, TC 11847 de 2011, aplicação de multa ao ex-gestor da Prefeitura Municipal de Penedo, senhor Israel Ramires Saldanha Neto, pelo não envio dos contratos firmados com a Leme Engenharia e Decorações Limitada. Em cumprimento ao estabelecido no artigo 2º da Resolução Normativa 10 de 2011, os gestores e ex-gestores foram notificados pelo FUNCONTAS para que no prazo de 5 dias improrrogáveis se manifestassem, exercendo assim o direito ao contraditório e ampla defesa. Diante do exposto, entendo que os gestores e gestores mencionados descumpriram as normas legais vigentes. Nestas condições, acordo o pleno do Tribunal de Contas pela aplicação de multa de 50 PFAUs, o equivalente a R$ 913,50, aos gestores e gestores mencionados. B, pela ciência da presente deliberação. C, pela remessa dos autos à diretoria do FUNCONTAS para ciência e cumprimento da deliberação contida no item A. D, alertá-los que não pagamento da multa aplicada implicará em comunicação à Procuradoria-Geral do Estado para ajustamento da competente ação de execução. São 7. Esses aqui. Com a palavra o Ministério Público. Tendo sido verificada a omissão dos gestores que não deram cumprimento aos regulamentos dessa Corte e não enviaram no prazo regulamentar os documentos e informações mencionados pela eminente relatora, e tendo sido também facultado contraditório prévio e eles ainda assim não terem apresentado qualquer justificativa plausível para afastar a sanção, o Ministério Público oficia favoravelmente a aplicação das multas nos termos do voto da eminente relatora. Em discussão os processos. Em votação, conselheiro Otávio Lessa. Com a relatora. Conselheira substituta, doutora Raquel. Com relator. Aprovados. Tenho também mais 4 processos, também pela aplicação de multa. Esse aplicamos uma multa com valor maior. O primeiro processo é o processo 4945/2010 e seus anexos. É a aplicação de multa ao gestor da Prefeitura Municipal de Junqueiro, o senhor Fernando Soares Pereira, pelo não envio dos seguintes documentos: contrato firmado com a empresa Silva Combustível Limitada, contrato firmado com a empresa GM Atacado
Contrato firmado com a empresa Farmafix. Contrato firmado com a empresa MJ Bezerra de Melo. Contrato firmado com a empresa Cotrim Engenharia. Primeiro aditivo ao contrato 2 e segundo aditivo ao contrato 5, 2009. Balancete de dezembro de 2009. Balancete do Fundeb de dezembro de 2009. Relatório de gestão fiscal do segundo semestre de 2009. E relatório resumido do sexto bimestre de 2009. É o segundo processo TC 10.817 de 2011 e seus anexos. É a aplicação de multa ao gestor da SMTT de Palmeira dos Índios, senhor Aurélio Mouzar Rodrigues Brasileiro, pelo não envio dos seguintes documentos: balancete do mês de maio de 2011, balancete do mês de junho de 2011, balancete do mês de julho, agosto e setembro de 2011. Processo TC 1433 de 2012. Aplicação de multa à ex-gestora da Prefeitura Municipal de Porto Real do Colégio, senhora Maria Rita Bonfim Evangelista, pelo envio fora do prazo do balancete da saúde do mês de dezembro de 2010, balancete de assistência social de dezembro de 2010, balancete do mês de dezembro de 2010, relatório resumido da execução orçamentária referente ao sexto bimestre de 2010, relatório de gestão fiscal referente ao terceiro quadrimestre de 2010. E o quarto processo, TC 1463, é a aplicação de multa ao gestor da Prefeitura Municipal de Ouro d'Água Grande, senhor Antônio Lima de Araújo, pelo envio fora do prazo dos seguintes documentos: balancete da saúde do mês de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2010. Em cumprimento ao estabelecido no artigo 2º da Resolução Normativa 10 de 2011, os gestores e ex-gestores foram notificados pelo FUNCONTAS para que no prazo de 5 dias improrrogáveis se manifestassem, exercendo assim o direito ao contraditório e ampla defesa. Diante do exposto, entendo que os gestores e ex-gestores mencionados cumpriram as normas legais vigentes. Nestas condições, acordo pendente do Tribunal de Contas pela aplicação de multa de 100 OPFAUs, equivalente a R$ 1.827, aos gestores e ex-gestores mencionados. B. Pela ciência da presente deliberação. C. Pela remessa dos autos à diretoria do FUNCONTAS para ciência e cumprimento da deliberação contida no item A. D. Alertá-los que o não pagamento da multa no prazo fixado implicará em comunicação à Procuradoria-Geral do Estado para ajuizamento da competente ação de execução. Com a palavra o Ministério Público. O Ministério Público opina no sentido favorável à aplicação das multas. E importante aí também destacar a providência adotada aí pela eminente relatora, que foi fazer uma majoração da multa nesse caso, que eu acho pertinente, tendo em vista que no mesmo processo foi verificada a omissão de vários documentos. Então, até por uma questão de proporcionalidade e isonomia em relação aos outros gestores, faz-se necessário a majoração e também a quantificação dessa multa numa dimensão proporcional ao tanto de irregularidades que cometeu o gestor, né? Não tem como, por uma questão de lógica e isonomia, aplicar a mesma multa a um gestor que omitiu a remessa de um contrato e aplicar 50 OPFAUs a outro, como é o caso, que deixou de enviar diversos documentos, balancetes. Então, nesse sentido, é pertinente e também oportuna a aplicação da multa num patamar maior do que o de costume. Em discussão os processos. Em votação, conselheiro Otávio Lessa. Com a relatora. Conselheira substituta, doutora Raquel. Com a relatora. Aprovados. Esses aqui, né? E por último, senhor conselheiro, senhora conselheira, e tem também aplicação de multa por descumprimento de diligência.
primeiro processo, irei relatar são 10 processos e logo após eu aplicarei a multa. O primeiro processo TC 3030 de 2009, é o processo sobre o contrato 021 de 2009, realizado pela Polícia Civil do Estado de Alagoas e a empresa Forjas Taurus S.A., que tem como objeto fornecimento de peças de manutenção das pistolas calibre 40. Descumprimento de diligência do senhor José Paulo Rubim Rodrigues, ex-gestor da Secretaria de Estado da Defesa Social. O segundo processo 2777 de 2009, processo sobre os contratos número 029 de 2009 e 030 de 2009, realizados pela Polícia Civil do Estado de Alagoas e a empresa CV Serviços Automotivos Limitada e Marcha Comércio de Peças para Veículos Limitada, que tem como objeto fornecimento de peças e acessórios automotivos. Descumprimento de diligência do senhor José Paulo Rubim Rodrigues, ex-gestor da Secretaria de Estado da Defesa Social. Terceiro processo TC 8498 de 2006, é um processo sobre a aposentadoria da senhora Acélia Barbosa de Castro, servidora da parte permanente do Poder Executivo Municipal. É um descumprimento de diligência do senhor José Cícero Soares de Almeida, ex-gestor da Prefeitura Municipal de Maceió. O quarto processo TC 9436 de 2006, processo sobre o contrato 46/2006 para aquisição de gêneros alimentícios, celebrado entre o município de Maceió, com a interveniência da Secretaria Municipal de Ação Social e a empresa Alessandra Cíntia de Araújo. É o descumprimento de diligência do senhor José Cícero Soares de Almeida, ex-gestor da Prefeitura Municipal de Maceió. Processo TC 13.330 de 2004. É o processo sobre a aposentadoria do senhor Ivaldo Felisberto dos Santos, servidor da Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas, a UCISAL. E é um descumprimento de diligência da senhora Rosângela Maria Almeida Fernandes, reitora da Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas, a UCISAL. Tem também o processo TC 9355, 2005, processo sobre o contrato individual de trabalho por prazo determinado, celebrado entre o município de Rio Largo e o senhor Manuel Firmino da Silva Irmão. É um descumprimento de diligência também a senhora Maria de Fátima Correia Costa, ex-gestora da Prefeitura Municipal de Rio Largo. Processo TC 10567 de 2005, processo sobre o contrato 077 de 2005, celebrado entre o município de Rio Largo e a empresa Desbeal Comércio e Representações Limitada, tendo como objeto a alocação de máquinas para manutenção de estradas vicinais deste município. Também a ex-gestora Maria de Fátima Correia Costa, ex-gestora de Rio Largo. E o processo TC 10.564 de 2005, é um processo sobre o contrato 407 de 2005, celebrado entre o município de Rio Largo e a empresa VPM de Melo Comercial, tendo como objeto o fornecimento de material de limpeza. Também descumprimento de diligência, multa a senhora Maria de Fátima Correia Costa, ex-gestora da Prefeitura Municipal de Rio Largo. Processo TC 10.573, 2005, processo também sobre o contrato 308, 2005, celebrado entre o município de Rio Largo e a empresa Edmilson Azevedo dos Santos, Representações Comerciais Limitada, tendo como objeto o fornecimento de material hospitalar. Descumprimento de diligência da senhora Maria de Fátima Correia Costa, ex-gestora da Prefeitura Municipal de Rio Largo. E, por último, o processo TC 10.462, de 2005, é o processo sobre o contrato individual de trabalho por prazo determinado, celebrado entre o município de Rio Largo e a senhora Josefa Cícera Ferreira de Melo, para desempenhar a função de costureira. Também, descumprimento de diligência da senhora Maria de Fátima Correia Costa, ex-gestora da Prefeitura Municipal de Rio Largo.
Face às circunstâncias expostas nos autos, entendo que os gestores e gestores citados descumpriram as normas legais vigentes, não atendendo à diligência requisitada, como também acolho a sugestão da douta Procuradoria Jurídica para a adoção das medidas previstas no regimento interno desta Corte de Contas. Nessas condições, decido pelo Tribunal de Contas, a, pela aplicação de multa de 50 FAUs, equivalente a R$ 913,50, aos gestores e gestores citados acima. B, pela concessão do prazo de 5 dias, contados a partir da notificação via R, para que preste os devidos esclarecimentos e justificativas pelo não atendimento da diligência requisitada e remeta os documentos solicitados de acordo com o prescrito no parágrafo 1º do artigo 58. C, que se dê ciência da presente deliberação. D, que o presente processo deverá ser remetido à diretoria do FUNCONTAS para ciência e cumprimento da deliberação contida no item A. Em alertá-los que o não pagamento da multa, ora aplicado, no prazo fixado, implicará em comunicação à Procuradoria-Geral do Estado para posterior ajuizamento da competente ação de execução. F, de ciência da Procuradoria Jurídica da presente deliberação para posterior acompanhamento. Com a palavra o Ministério Público. O Ministério Público se manifesta favoravelmente à aplicação das multas, nos termos do voto da relatora. Em discussão os processos. Em votação, conselheiro Otávio Lessa. A relatora. Conselheira substituta, doutora Raquel. Relatora. Aprovados. Pela ordem para relatar, a conselheira substituta, doutora Raquel. Senhora Presidente, senhores conselheiros, membro do Ministério Público, doutor Rafael, todos os processos que eu trouxe para relatar hoje se referem a atos de registro de preço. Esses três eu vou ler de uma só vez para poder tentar agilizar, já que são processos longos. É o processo TC número 299 de 2010, tratam os autos expedientes encaminhados à Corte de Contas pelo diretor-presidente da ANGESP, senhor Francisco Beltrão de Azevedo Cavalcante, cumprimento ao disposto na resolução número 2 de 2003, composto da cópia do pregão eletrônico número ANGESP 138 de 2009, das atas de registro de preços número 123, 124, 125 e 126, correspondentes ao ano 2009, para apreciação da regularidade formal dos referidos atos. A licitação que procedeu às atos de registro de preços nominados, em razão da natureza dos produtos a serem eventualmente adquiridos, foi deflagrado sob a forma de pregão eletrônico, o número ANGESP 138 de 2009. O referido certame observou as normas procedimentais estabelecidas na Lei Federal número 10.520 de 2012 e nos decretos estaduais número 1.424 de 2003, 3.548 de 2007, 3.744 de 2007 e na Lei Federal número 8.066 de 93 de aplicação subsidiária em seu curso regular. A ata número 123 de 2009 foi celebrada tendo como fornecedora beneficiária a empresa EMS S.A. E teve como objeto registrar o preço para eventual aquisição de medicamentos tipo farmácia básica nas quantidades e especificações listadas no anexo 1 e 2 da ata de registro de preços, com as especificações dispostas no edital de licitação e na proposta comercial da beneficiária. A ata de registro de preços número 124 de 2009 foi celebrada tendo como fornecedora beneficiária a empresa Exata Distribuidora Hospitalar Limitada e tem por objeto registrar o preço para eventual aquisição de medicamentos tipo farmácia básica nas quantidades listadas no anexo 1 e 2 da ata e com as especificações dispostas no edital de licitação e na proposta comercial da beneficiária. Em análise minuciosa dos autos, constatou-se que a certidão de regularidade estadual e a certidão de regularidade da FGTS encontravam-se com validade prescrita no ato da assinatura do contrato. A ata de registro número 125 de 2009 foi celebrada tendo como fornecedora beneficiária a empresa Expressa Distribuidora de Medicamentos Limitada e tem como por objeto registrar o preço para eventual aquisição de medicamentos tipo farmácia básica nas quantidades e especificações listadas no anexo 1 e 2 da ata, com especificações dispostas no edital de licitação e na proposta comercial da beneficiária. Em análise minuciosa dos autos, constatou-se que as certidões federal, estadual e de regularidade da FGTS encontravam-se com validade prescrita no ato da assinatura do contrato. A ata número 126 de 2009 foi celebrada com a empresa comercial cirúrgica Rio Clarense Limitada e tem por objeto registrar o preço para eventual aquisição de medicamentos tipo farmácia básica nas quantidades e especificações listadas no anexo 1 e 2 da ata de registro de preço. Da análise dos autos, constatou-se que também faltou as certidões estadual, municipal e de regularidade do FGTS
também estava com a validade prescrita no ato da assinatura do contrato. Todas as atas mencionadas foram firmadas com prazo máximo de vigência de 12 meses, contados a partir da publicação do respectivo extrato no Diário Oficial do Estado, consoante depreende da cláusula 10 expressa nas atas de registro de preço. O processo TC número 2264 de 2010 trata também do registro de atas de registro de preço, o pregão eletrônico número 1GESP 134 de 2009 e as atas de registro de preço número 114, 115, 116 e 117 correspondentes ao ano 2009 para apreciação da regularidade formal dos referidos atos. A ata número 114 de 2009 foi celebrada com a empresa Farmácia Indústria Químico Farmacêutica Cearense Limitada e tem por objeto registrar o preço para eventual aquisição de medicamentos tipo farmácia básica. O valor global estimado foi R$ 343.309,50 e na análise dos autos constatou-se que as certidões de regularidade federal, estadual, municipal e de irregularidade com a FGTS encontravam-se com validade prescrita no ato da assinatura do contrato. A ata de registro de preço número 115 de 2009 foi celebrada com a empresa comercial cirúrgica Rio Clarense e tem por objeto registrar o preço para eventual aquisição de medicamentos de farmácia básica nas quantidades registradas no anexo 1 e 2 da ata de registro de preço. O valor global estimado foi de R$ 4.405,50 e dos autos também se constatou que a certidão de regularidade estadual, municipal e de regularidade da FGTS também estava com validade prescrita no ato da assinatura do contrato. A ata de registro de preço número 116 foi celebrada com a empresa beneficiária Laboratório Teuto Brasileiro Limitada e por objeto foi registrar o preço para eventual aquisição de medicamentos tipo farmácia básica nas quantidades de especificações registradas no anexo 1 e 2 da ata de registro de preço. O valor global estimado foi de R$ 73.236 e também foi constatado que as certidões de regularidade estadual, municipal e de regularidade da FGTS encontravam-se prescritas na ata de assinatura do contrato. A ata número 117 de 2009 foi celebrada com a empresa Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Limitada e também tem por objeto registrar o preço para eventual aquisição de medicamentos tipo farmácia básica nas quantidades de especificações registradas no anexo 1 e 2 da ata de registro de preço e o valor global estimado foi de R$ 17.059,14. Da mesma forma, com esta empresa, o contrato foi constatado que as certidões estadual, municipal e de regularidade da FGTS encontravam-se com qualidade prescrita no ato de assinatura do contrato. Todas as atas mencionadas foram firmadas com prazo máximo de vigência de 12 meses, contados a partir da publicação do respectivo extrato no Diário Oficial do Estado, consoante depreende da cláusula 10, expressa nas atas de registro de preço. O próximo processo é o 9.245 de 2010. Trata-se do processo administrativo número 4.105.74/2010, referente ao pregão eletrônico ANGESP 023 de 2010 e das atas de registro de preços número 115, 116, 117, 118, 119 e 120, correspondentes ao ano de 2010, para apreciação da regularidade formal dos referidos atos. A licitação procedeu às atas em razão da natureza dos produtos. Foi deflagrada sob forma de pregão, foi o pregão eletrônico ANGESP 023 de 2010 e o referido certame observou as normas procedimentais estabelecidas na Lei Federal número 10.520 de 2012 e nos decretos estaduais que regulam a matéria, bem como na Lei Federal 8.693 de aplicação subsidiária, tendo seu curso regular. A ata de registro de preço número 115 de 2010 foi celebrada com a empresa Alfarrad e Materiais para Diagnóstico Limitada e tem por objeto registrar o preço para eventual aquisição de material médico hospitalar nas quantidades registradas no anexo 1 da ata de registro de preço. O valor global estimado foi de R$ 85.943,88 e em análise dos autos constatou-se que as certidões de regularidade estadual e FGTS encontravam com validade prescrita no ato da assinatura do contrato. A ata de registro de preço número 116 de 2010 foi celebrada com a empresa Bioline Fios Cirúrgicos Limitada e tem por objeto registrar o preço para eventual aquisição de material médico hospitalar nas quantidades registradas no anexo 1 da ata. O valor global estimado foi R$ 38.083,80 e da análise dos autos no gabinete constatou-se que a certidão de regularidade estadual, municipal e de FGTS encontravam-se com validade prescrita na assinatura do contrato. A ata número 117 de 2010 foi celebrada com a empresa Crispim Ned Carrilho EPP, com o objetivo de registrar o preço para eventual aquisição também de material médico hospitalar nas quantidades registradas no anexo 1 da ata. O valor global estimado foi de R$ 146.046,59 e também foi constatado que as certidões de regularidade municipal, estadual
não constam nos autos e a certidão de regularidade da FGTS encontrados com validade prescrita no ato de assinatura do contrato. A ata 118 de 2010 foi celebrada com a empresa Medicom Comércio e Representação de Serviço Limitada, também com o objeto de registrar o preço para eventual aquisição de material médico hospitalar nas quantidades registradas no anexo único da referida ata. O valor global estimado foi de R$ 14.994. E também constatou-se que as certidões de regularidade estadual, municipal e de FGTS encontradas com validade prescrita no ato de assinatura do contrato. A ata 119 de 2010 foi celebrada com a empresa Shalom Fios Cirúrgicos Limitada, também com o objeto de registrar o preço para eventual aquisição de material médico hospitalar. O valor global estimado foi R$ 1.524,24 e também foi constatado as mesmas certidões, estadual, municipal e FGTS, com validade prescrita no ato de assinatura do contrato. A 120 de 2010 foi celebrada com a empresa Biomed Comércio de Materiais e Equipamentos Médicos, Odontológicos e Hospitalares Limitada, também com o objetivo de registrar o preço para eventual aquisição de material médico hospitalar. O valor global estimado foi de R$ 8.125,32. E também foi constatado que a certidão de regularidade estadual, municipal e FGTS encontradas com validade prescrita na data de assinatura do contrato. Todas as datas mencionadas foram firmadas com prazo de vigência de 12 meses, contados a partir da aplicação do respectivo extrato diário oficial do Estado, consoante se depreende da cláusula 5ª expressa nas atas de registro de preço. Tanto a Procuradoria Jurídica quanto o Ministério Público foram a favor pela regularidade das referidas atas e pelo registro. Voto pela regularidade com ressalva e determinações. Pela regularidade. Com ressalvas. Na verdade, o que a lei exige é que essas certidões elas sejam apresentadas na licitação, no processo licitatório. Mas a lei exige que elas sejam mantidas as mesmas condições de habilitação com relação a essa documentação de habilitação. Então, eu tenho vários processos de gestão de expedientes de preço, porque nesse biênio é da minha relatoria, e quase sempre falta uma ou outra, ou todas falta não. No ato da assinatura do contrato, eles é como se não estivesse exigindo no contrato. Elas estão regulares na licitação. Quando eles entregam para o processo licitatório, ela está regular. Mas no ato da assinatura do contrato, essas atas estão vencidas. Então, eu entendo que não por isso a ata está irregular. Né? Eu acho que entendo como uma formalidade, não comprometendo, não sendo por isso que não deveria não anotar o contrato. Então, por isso que eu voto pela regularidade com ressalvas e determinações, no sentido de que o Pleno Tribunal do Constitucional de Alagoas, nos suas atribuições constitucionais legais e regimentais, adota a decisão que era submetida à apreciação. Anotar as atas de registro de preço mencionadas, julgando-as regulares com ressalva, para fins de direito, na forma disposta do artigo 133, inciso 2º, Regimento Interno do Tribunal do Constitucional de Alagoas, determinar ao gestor da ANGESP que nas futuras contratações proceda com fulcro no artigo 55, inciso 13, combinado com o artigo 29, inciso 3º e 4º da Lei 8.693, durante toda a execução do contrato, exigindo do contratado que mantenha todas as condições de habilitação exigidas na licitação, especificamente no que se refere à validade da certidão de regularidade fiscal. Com a palavra o Ministério Público. Essa questão é interessante, já suscitou dúvidas lá e suscitou discussões dentro do Ministério Público, dentro da minha própria Procuradoria também tenho me deparado. Em primeiro lugar, eu ratifico os pareceres, todos foram da lavra do Dr. Enio Andrade Pimenta, que foi no sentido pela regularidade dos pregões e das atas de registro de preço. Mas sobre essa questão, eu tenho tido um entendimento exatamente igual ao proposto pela relatora. A questão da validade dos documentos de regularidade fiscal, ela tem que ser aferida em dois momentos. No caso, o que eu observo que houve foi que entre a data da cessão do pregão e a formalização do contrato, ocorreu nesse trâmite o vencimento do prazo de validade das certidões fiscais. Eu tenho me posicionado da seguinte forma: quando esse vencimento, a validade já expirou no ato da cessão, é uma irregularidade grave, porque naquele momento sequer deveria ser habilitada a empresa.
mas quando verifica-se que transcorreu um prazo razoável, considerável, nesse ínterim as certidões vieram a vencer, eu tenho feito justamente o parecer pela regularidade com essa ressalva, e eu tenho verificado, eu adoto a mesma conclusão com ressalva, mas com fundamento diverso. Claro, o fundamento utilizado por Vossa Excelência é correto. Em todo momento de vigência do contrato, a empresa contratada deve ostentar todos os requisitos para habilitação jurídica, fiscal e técnica dela. Agora, eu tenho imputado essa demora não à falta da empresa, mas sim da administração, porque eles deixam transcorrer esse prazo em desatendimento. Isso demonstra até uma falta de eficiência da administração na condução desses processos de licitação e contratação. Findou-se a sessão, fez a ata, homologou, publicou o resultado, homologou tudo, e demora-se um tempo razoável. Então, eu tenho sempre feito essa ressalva nesse sentido, que atenda ao princípio da eficiência, celeridade processual, que é um novo princípio, que a gente tem que a duração razoável do processo, tanto administrativo quanto judicial, e tenho feito essa observação no sentido também de ressalva, mas lembrando que quando esse vencimento é verificado na sessão, é uma irregularidade grave que daria ensejo até inabilitação. Por isso eu ratifico os pareceres, mas ressalvo o meu posicionamento pessoal, que é também no sentido da relatora. Obrigado. Eu queria fazer uma observação, presidente. Ela está em discussão, né? Sim. Em discussão os processos. Eu queria fazer uma observação que as certidões, elas são exigidas posteriormente até para pagamento. Ele só paga a fatura se ele estiver em dia com o que tiver que estar. Entendeu? Eu acho que a ineficiência foi bem constatada. Eu acho que essas empresas todas, ela não ia ficar inadimplente, era só pedir que eles teriam a certidão. Na verdade, eles assinaram, sei lá quantos meses depois que assinaram isso. Então, eu acho que a ineficiência é do poder público. Não acredito que essas empresas estão fornecendo isso. Deve ser, isso é remédio, isso é parte de saúde, né? Eles têm um controle terrível disso, até porque participam, vive precisando da certidão, não vai ficar sem certidão. Eu acho que o poder público é que é o ineficiente disso tudo. Eu vou estar com a relatora, mas eu acho que a gente esse como é um caso, isso aí já é um caso muito antigo, né? Isso é de que ano? 2009. Eu acho que é o mesmo caso na minha concepção, não vou dar jeito nenhum. Então eu vou votar simplesmente porque nenhuma da colocação de sendo contrário não vai adiantar em nada na prática, doutor Rafael, nada. Absolutamente isso aí. Por quê? Porque os gestores agora não são os mesmos e o procedimento hoje a gente nem sabe como é que está sendo feito. Se eles estão mantendo isso até para que possa suprir as necessidades do serviço de saúde, que a deficiência já mostra quando ele não está pegando ata de preço. Por quê? Porque não houve um planejamento, não houve fazer um processo licitatório, não existe o planejamento. Então eu voto com a relatora, mas eu acho que a gente queria só título de sugestão, que fosse feito essa advertência, né, agora para o gestor atual. Não sei se é essa a intenção de Vossa Excelência, do atual, porque o anterior eu acho que não seria produtivo. É só nesse sentido que eu queria fazer a colocação. Queria só... Com a palavra, conselheira relatora. Com relação a essa questão da ineficiência, digamos assim, dessa agência, o que eu tenho visto, já que eu tenho analisado muitos processos e com o comentário de algumas pessoas informalmente, de quem conhece um pouco sobre a agência, é que na verdade essa agência ela foi criada para fazer todas as licitações do Estado, né? E na verdade é como se ela não desse conta. Então eu já peguei alguns processos cujo problema todinho do contrato foi justamente no transcorrer do processo administrativo dentro da Angesp. Então, entre o órgão que solicita
a contratação, ou objeto, ou até um termo aditivo, e se completar o processo, às vezes expira a validade do contrato, do prazo do contrato, e não se consegue o objeto, às vezes tem que fazer um termo por conta disso. E no caso dessas atas, mais ainda, né, porque a ANGESP, além de fazer, ela gerencia toda a ata de registro de preços. Então, eu acho que é como se houvesse realmente uma sobrecarga na agência e, de fato, eu já observei essa questão da ineficiência em vários processos. Eu acho que é bem por aí mesmo. Então, eu acho que a determinação e a ressalva calham para que, de repente, o novo gestor consiga fazer algum tipo de correção nesse sentido. Né? Continua em discussão. Em votação, conselheiro Otávio Lessa. Com a relatora. Conselheira Maria Cleide. Com a relatora. Aprovados. O próximo processo que tem para relatar, na verdade, trata da mesma coisa, é a ata de registro de preço. Ele só é diferenciado porque tem um processo aqui no meio que, na verdade, não faz parte desse processo, então vou ter que ler ele à parte. É o processo TC 8001 de 2010. Tratam os autos do expediente encaminhados à Corte de Contas pelo diretor da ANGESP, o senhor Francisco Bartolomeu de Azevedo Cavalcante, cumprimento ao disposto na resolução 2 de 2003, composto da cópia do pregão eletrônico ANGESP 031 de 2010 e das atas de registro de preço números 89, 90, 91, 92, 95, 96, 103 e 105, correspondentes ao ano de 2010, para apreciação da regularidade formal dos referidos atos. A licitação que precedeu as atas nominadas, em razão da natureza dos produtos a serem eventualmente adquiridos, foi declarado sob forma de pregão eletrônico, processo ANGESP 031 de 2010. O referido certame observou as normas procedimentais estabelecidas na Lei Federal 10.520 de 2002, nos decretos que regulam a matéria, bem como na Lei Federal número 8.693 de aplicação subsidiária, tendo seu curso regular. A ata número 89 de 2010 foi celebrada com a empresa beneficiária Givanildo Dias da Silva e tem por objeto registrar o preço para eventual aquisição de gêneros alimentícios nas quantidades de especificações registradas no anexo único da ata de registro de preço. O valor global estimado foi de R$ 1.198.370,06 conforme estabelecido no texto da cláusula 4ª. A ata número 90 de 2010 foi celebrada com a empresa A2B Comercial Limitada e tem por objeto registrar o preço também para a eventual aquisição de gêneros alimentícios. O valor global estimado foi de R$ 3.064.201,53, conforme estabelecido na cláusula 4ª do contrato em tela. A ata número 91 de 2010 foi celebrada com a empresa Distribuidora Laguna Limitada, com o objetivo também de registrar o preço para a aquisição de gêneros alimentícios. O valor global estimado foi de R$ 550.946,65, conforme estabelecido na cláusula 4ª. A ata 092 de 2010 foi celebrada com a empresa Jaqueline Buffoni Gama, ME, também com o objetivo de registrar o preço para eventual aquisição de gêneros alimentícios. O valor global estimado foi R$ 303.915,35, conforme estabelecido no texto da cláusula 4ª. A ata 96 de 2010 foi celebrada com a empresa Norte Sul Comercial Limitada, também para eventual aquisição de gêneros alimentícios. O valor global estimado foi de R$ 77.289,26. A ata 103 de 2010 foi celebrada com a empresa Santos e Santos Comércio Limitada, também para registrar o preço para eventual aquisição de gêneros alimentícios, e o valor global estimado foi de R$ 639.526,39, conforme estabelecido no texto da cláusula 4ª. A ata número 105 de 2010 foi celebrada com a empresa Odebrecht Comércio e Indústria de Café Limitada, também com o objetivo de registrar o preço para eventual aquisição de gêneros alimentícios. O valor global estimado foi de R$ 362.970,70. Todas as atas mencionadas foram firmadas com prazo máximo de vigência de 12 meses, contados a partir da aplicação do respectivo extrato no Diário Oficial do Estado. A Procuradoria Jurídica do Tribunal do Ministério Público foram pela legalidade e regularidade do pregão, bem como das atas. No entanto, a análise dos autos neste gabinete verificou-se a presença da ata de registro de preços número 59 de 2010, cujo objeto não corresponde aos autos do processo TC número 8001 de 2010. Diante do exposto deste de analisar a ata acima mencionada, para que seja apreciado juntamente com os autos do processo administrativo que lhe deu origem ao objeto do processo TC número 8166 de 2010. Desta forma, voto consonância com os pareceres zerados nos autos, no que pertence a anotação das atas 89, 90, 91, 92, 96, 103 e 105, no sentido de que o Pleno Tribunal de Contas de Alagoas, e suas atribuições constitucionais, legais e regimentais,
adota a decisão que era submetida à sua apreciação. Anotar as atas de registro de preços número 89, 90, 91, 92, 96, 53, 105 de 2010, nos termos para fins de direito, por se encontrar em sua forma revestida de legalidade. Desmembrar a ata de registro de preços número 59 de 2010 dos autos do processo ora apreciado para que seja anexado ao processo de origem, processo TC número 8.176 de 2010 para análise posterior. Com a palavra o Ministério Público. Ratifico o parecer 96/2013 da Terceira Procuradoria de Contas, da lavra do Dr. N. Pimenta, que opinou pela regularidade dos procedimentos ora relatados. Em discussão, o processo. Em votação, conselheiro Otávio Lessa. Com a relatora. Conselheira Maria Cleide. Com a relatora. Aprovado. E eu solicito do conselheiro Otávio Lessa como decano da Corte, nesse instante, para substituir-me nessa presidência por ter um processo a ser relatado. Com a palavra a conselheira Rosa Albuquerque. Senhor presidente em exercício, senhoras conselheiras, senhor representante do Ministério Público Especial junto a esta Corte. Tenho a relatar nesta sessão o processo TC 4628-2007. Versam os autos acerca do contrato de empreitada pelo preço global número 32/2007, celebrado entre o município de Maceió com a interveniência da Secretaria Municipal de Construção da Infraestrutura e a firma G Construções Limitada, objetivando o serviço de pavimentação e drenagem na Rua Oriente, no bairro do Farol, em Maceió, Alagoas, conforme discrimina a cláusula 1ª do contrato. O valor pactuado na contratação perfaz a quantia de R$ 26.710,05, cujos recursos financeiros estão expressos na cláusula 7ª do referido contrato. É de se atentar que o prazo estipulado para execução do objeto do referido contrato será de 60 dias corridos, contados a partir da expedição da ordem de serviço, e sua vigência de 90 dias, contados a partir da publicação do Diário Oficial do município. Observa-se que o procedimento administrativo adotado para a presente contratação se deu na modalidade convite, uma vez observados os ditames da Lei 8666 de 93. Encaminhados os autos à douta Procuradoria Jurídica desta Corte e ao Ministério Público junto a este órgão, através dos pareceres números 1324/2009 e 1123/2012, sexta PCRC, respectivamente, opinaram pela regularidade do referido contrato, consoante informações de folhas 124 e 126 dos autos. Em síntese, é o relatório. Em analisando os autos e de acordo com a instrução processual, verifica-se que os órgãos técnicos desta egrégia Corte não apontaram qualquer anomalia existente no processo de contratação em apreço. Ademais, no contrato em análise, estão presentes as demais cláusulas exigidas à espécie e, em seu aspecto formal, não foi detectada nenhuma irregularidade. Ante o exposto, e utilizando as atribuições a mim concedidas e com fulcro no inciso 1º do artigo 133 do Regimento Interno desta Corte,
Voto pela regularidade do contrato, na forma e para os fins de direito, observando que a qualquer tempo poderão ser procedidas outras verificações que se julgarem necessárias. Doutor Rafael. Muito Ratifico o parecer do Ministério Público no sentido da regularidade do contrato, hora relatada. Em discussão, processo relatado pela conselheira Rosa. Terminada a discussão e votação. Conselheira Cleide. Conselheira Ana Raquel. Aprovado. Só tem um. Está facultada a palavra, senhoras conselheiras, senhor representante do Ministério Público, que queira fazer uso da mesma. Com a palavra, doutor Rafael. Gostaria de fazer uso da palavra apenas para aprofundar um pouco a discussão naquele instante que Vossa Excelência relatou, a aplicação de multa naquele gestor que sequer tinha feito a prestação de contas do exercício de 2011. A respeito disso, Vossa Excelência já tinha tratado essa questão na última sessão do ano passado e também tinha ofertado um ofício comunicando esse fato ao Ministério Público. E também é um tema que foi tratado na reunião de março, salvo engano, do FOCO, do Fórum de Combate à Corrupção, que o Dr. Enio me trouxe também a ata. E diante disso, o senhor informou os gestores da relatoria de Vossa Excelência, mas acreditamos também que nos outros grupos e regiões também existam gestores ainda omissos. Fizemos na semana passada um ofício direcionado à presidência propondo mais uma atuação conjunta entre o Ministério Público de Contas e o Tribunal de Contas. Tratei pessoalmente também da questão com o presidente, o conselheiro Cícero Amélio, que se mostrou aberto a desenvolver essa atuação conjunta, no sentido de fiscalizar a prestação de contas a prestação de contas de todos os gestores municipais e estaduais no ano passado, 2012, que é relativamente a 2011. Ele deve abordar essa questão, levar em uma sessão administrativa. A próxima sessão administrativa deve levar ao conhecimento de Vossas Excelências. A proposta nossa é fazer um levantamento da lista de ordenadores de despesas, que de acordo com o nosso regimento interno, salvo engano, o artigo 8º, deve ser remetida anualmente aqui. De posse dessa relação de ordenadores de despesas, vamos pegar uma lista do setor de protocolos, da diretoria de fiscalização dos municípios e do estado e verificar no controle deles quais gestores prestaram as contas em 2012, relativo ao exercício financeiro de 2011, e quais que estão omissos. E de posse primeiro desse levantamento, esse estudo preliminar, nos reuniremos e para verificar caso a caso qual providência ser adotada, porque houve troca de gestão, tivemos eleições municipais, então cada caso demanda uma solução diferente. Por exemplo, o gestor que não apresentou contas no ano passado foi reeleito, acredito, tenho esse posicionamento, é o meu entendimento pessoal, de que nesse caso deve ser solicitado ao governador a intervenção naquele município. Agora, em situações diferentes, onde o gestor anterior deixou de apresentar a conta, mas atualmente é outro gestor, não faz sentido sancionar o município e comprometer a atual gestão por causa de uma falha do gestor anterior. Outra coisa é que essa gestão, essa proposta de atuação conjunta, ela é oportuna pelo momento, porque estamos aí próximo do fim do prazo para prestação de contas nesse ano do exercício de 2012. O prazo final é agora, 30 de abril. Então eu acho que essa atuação, embora um pouco tardia, ela ainda é oportuna, serve de alerta para que todos observem a prestação de contas e as remeta ao tribunal até o dia 30 de abril. Então foi então com muita abertura e se dispôs a colaborar. O presidente recebeu essa nossa proposta e deve encaminhar na próxima sessão administrativa a conhecimento e deliberação de Vossas Excelências. Obrigado.
Continua, facultada a palavra. Em relação a esse assunto que está sendo discutido, eu não sei a partir de que ano, talvez isso ainda vá ser definido, a partir de que ano vai ser feita essa pesquisa, não sei. Mas eu, motivada também pelo alerta dado pelo conselheiro Otávio, eu fiz uma pesquisa no meu gabinete e também identifiquei que 2 municípios não prestaram contas. Na verdade, eu fiz a pesquisa a partir de 2009 e só de prefeitura. Não fiz de todos os ordenadores de despesa, porque eu sei que câmaras, por exemplo, tem inúmeras que não prestaram contas. Fiz só com relação às prestações de contas das prefeituras municipais. E sei que 2 delas não prestaram contas. E a minha sugestão, inclusive, foi hoje que eu concluí que a Diretoria de Fiscalização Municipal me mandou esse memorando confirmando a informação na pesquisa que nós fizemos no gabinete. E a minha sugestão, inclusive, na administrativa, vai ser que, de pronto, independente da decisão que se vai tomar com relação à fiscalização, se vai ser uma inspeção em loco, uma tomada de contas, ou seja lá o que for, que se julgue, que se dê o parecer prévio pela rejeição das contas, pela omissão, porque o resultado é rápido e pode surtir efeito nas prestações de contas de 2012, que é agora em 30 de abril de 2013. E que se proceda às fiscalizações, ou seja lá o que for, com relação a multas ou a débitos que existam dentro da gestão realmente do prefeito. Mas que a gente já possa, de pronto, dar o parecer prévio pela rejeição, simplesmente pela omissão do dever de prestar contas. Um dos casos que ensejam o parecer prévio pela rejeição das contas é justamente a omissão do dever de prestar contas, que é o caso, é bem célere. Também a gente não deve deixar de analisar, por causa disso, as contas, mas aí seria o caso, claro, ainda é para discussões futuras, caso de instaurar uma tomada de contas especial com relação aos atos de gestão, verificar a regularidade, mas acho que também já é cabível, por ser está previsto entre os casos de rejeição, parecer prévio pela rejeição das contas, o fato da omissão nessa prestação. E ainda tem o agravante daqueles gestores que foram reeleitos, que é o caso de pedir a intervenção no município. Então são essas as considerações. Continua a facultada a palavra. Tendo quem queira fazer uso da mesa, só a título de conhecimento, não sei se as conselheiras estão sabendo, nós estamos recebendo, através do convênio que foi assinado TCU e TCEs do Brasil, dia 19 nós estamos recebendo uma equipe de Brasília, do TCU, junto com a equipe do TCE, vai ser a primeira auditoria em conjunto, e foi escolhido a Secretaria da Educação. Em todo o Brasil, não é que foi a escolha que vai ser efetivada a partir do dia 19, a portaria, o presidente acho que saiu hoje no Diário Oficial Eletrônico nosso, os nossos técnicos, e os de Brasília estão chegando dia 18 e 19 aqui, só a título de informação. Então, só fechando, eu acho que a proposta, eu acho que a ideia da conselheira substituta Ana Raquel, eu acho ela interessantíssima com relação a você fechar de vez aquele que não prestou conta, você elimina. É a mesma coisa de fazer auditoria preventiva. Você, na hora que você julgar as contas, mesmo que ele tenha dado o maior rombo do mundo no município, que a gente vai verificar depois, o mais importante, a vida política dele com relação a participar de outro pleito, ele vai ficar impedido. Eu acho que a gente trava e depois não concordo com Vossa Excelência, a gente vai buscar efetivamente como é que foi a gestão dele para possíveis desvios que você possa reaver aquele erário se houver o problema. Se ele não quis prestar conta é porque tem algum problema. Não sei por que ele não vai prestar conta. Então, eu achei a proposta da Raquel muito boa para a gente discutir na reunião administrativa. É um ponto muito, muito bom e positivo, porque a gente vai trabalhar preventivamente, não deixar a participação de gestores que não queiram nem prestar conta. É um absurdo. Bom, dito isso, não querendo mais me alongar, ninguém aqui queira fazer uso mais da palavra, em nome de Deus, declaro encerrada a sessão, solicitando nossas conselheiras e o nosso representante do Ministério Público na sessão da próxima quinta-feira, no horário regimental.